De última hora eu decidi gravar, então essa aula ela vai para o meu canal no YouTube em comemoração aos 300 inscritos lá. Há uma faixa também de seguidores no Instagram. Assim que possível, eu posto no YouTube para quem quiser, mas eu peço que a permanência é crucial para quem puder permanecer durante o nosso encontro. Então vamos lá. Quero muito agradecer a presença de todos, a todos aqueles que aceitaram o convite para estar comigo hoje, nesse feriado ou ponto facultativo, a depender da cidade, para falarmos sobre estruturas clínicas, que é um tema que, particularmente em supervisão, eu escuto como que uma urgência por parte dos psicanalistas que começam a estudar Lacan e percebem que o Lacan não se preocupa com pensar as estruturas devidamente organizadas, como o Freud pensou, né, a partir da nosologia psicanalítica. Mas eu penso que é possível, sim, pensar as estruturas clínicas em Lacan com muita ética, com muito cuidado, com muita delicadeza. É, sim, possível. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje, né? Eu sei que vi lá no formulário que muita gente ainda não me conhece, alguns estão aqui pela primeira vez, outros já estão há um tempo. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Humberto, sou psicanalista lacaniano, supervisor e outras coisas mais. Eu pratico a psicanálise há 8 anos e desde o início foi a psicanálise lacaniana, né? Eu cheguei à psicanálise por causa de Freud, mas aí quando eu comecei minha análise pessoal, eu me encontrei com o ensino de Lacan e desde lá foi e é o que faz sentido para mim, na minha clínica e no meu olhar sobre a contemporaneidade. Então, estou nesse rolê da transmissão da psicanálise já faz um tempo também, e a gente vai seguindo como pode. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje, a essa aula aberta sobre essa temática das estruturas clínicas. Eu vou pedir para vocês irem tomando nota ao longo do encontro, eu não preparei nenhum slide, eu quis fazer mesmo assim, não vou fazer uma associação livre, porque são muitas informações e pormenores para pensar, então eu fiz várias anotações. É, eu vou citar muitas referências ao longo do nosso encontro. Então, quem gosta de referências, tomem nota aí para construir, para pensarmos juntos. E eu pedi para que vocês lessem a lição 18, eu acho, deixa eu confirmar aqui se é 18, do seminário 5 do Lacan. Não, lição 8, a oitava lição do seminário 5 do Lacan. E aí eu queria tomar uma citação de lá na íntegra, que está na página 163, no primeiro parágrafo da página 163, antes do esquema do triângulo mãe, criança e pai. Lacan vai dizer assim: em outras palavras, é preciso ter o nome do pai, mas é também preciso que saibamos servir-nos dele. É disso que o destino e o resultado de toda a história podem depender muito. E é a partir do nome do Pai que nós iniciamos a nossa aula, né? Eu quero fazer um breve apanhado curtíssimo acerca da noção de sujeito para a psicanálise lacaniana, que é diferente da noção de sujeito para a psicanálise freudiana. Como é que o Freud pensa o sujeito? A partir do complexo de Édipo, né? Tem uma pergunta chave, né, que é quase que uma charada que eu sempre faço nos encontros do Lacato, que é: segundo Freud, em que momento o eu se constitui? E aí muitas pessoas não conseguem responder, outras arriscam, desculpe, respostas avulsos, mas para o Freud, o eu se constitui na passagem do alterotismo para o narcisismo. Diferentemente do Lacan, em que o eu se constitui na experiência do estádio do espelho. Então, nós partimos o nosso encontro justamente a partir daqui, né? Pensando que a noção de sujeito para Freud não é a mesma noção de sujeito para Lacan.
E é impossível que nós estudemos as estruturas clínicas no Lacan se nós não estudarmos a noção e a constituição do sujeito na linguagem. Tenham isso em mente, na mente de vocês, nos estudos de vocês. É impossível pensar a noção de estruturas clínicas no Lacan sem nós pensarmos a noção de constituição do sujeito na linguagem. Não é possível. E é dela que nós partimos, da constituição do sujeito. No início, né, da psicanálise, se contrapõe o grande paradoxo do sujeito cartesiano, né? Para quem não sabe, a ideia do cogito cartesiano, o famoso penso logo existo, que nós aprendemos nas aulas de filosofia do ensino médio, do ensino fundamental. Quando a gente vai começa a estudar a filosofia básica, nós nos deparamos inicialmente com a noção do cogito cartesiano, que é o penso logo existo, né? O Freud, preocupado com os fenômenos que inicialmente se apresentavam no corpo das mulheres histéricas, percebe que algo não é tão simples e reducionista assim. E aí tem-se a famosa e estimada frase do Freud, né, que se atribui a ele, que o eu não é senhor em sua morada. Então, Freud começa por pensar e dizer que, inicialmente, pelo menos a princípio, ele tem uma hipótese de que, na verdade, o eu penso logo existe, ele não se sustenta tão bem assim. Mas Freud ainda segue com os pressupostos da filosofia. Contudo, o Lacan, ao se encontrar com a psicanálise na experiência ainda freudiana, é, ele percebe que tem algo que ainda não dá conta do sujeito em sua explicação, que pensar o sujeito, que pensar o eu que não é senhor em sua casa, ainda não é pensar a noção e constituição do sujeito. E aí é quando Lacan, no início do seu ensino, se depara com os famosos nomes. Então, para quem estuda psicanálise lacaniana, precisa ter em mente alguns nomes, como, por exemplo, o Ferdinand de Saussure, o Jacobson e o Levi-Strauss, né, que são linguistas do estruturalismo, e é a partir da noção do Fernando de Saussure que o Lacan passa a pensar a psicanálise de forma estrutural. E aí nós vamos a uma subversão. Enquanto na filosofia o sujeito é, na psicanálise freudiana, fica-se ainda uma tentativa de, tá, sou onde não, penso logo existo, eu não é senhor em sua casa. E aí nós chegamos no Lacan quando ele firma uma afirmativa que é valiosíssima para também quem estuda psicanálise lacaniana, que é eu existo onde não penso. Se para o Descartes, se para os filósofos, se ainda para o Freud eu penso, logo existo, para o Lacan eu existo onde eu não penso. Então, de fato, se no Freud o eu não é senhor em sua casa, no Lacan muito menos. Não existe quem é senhor e quem não é. Não existe uma relação de assenhoramento na constituição do sujeito. E quando Lacan pensa a sua psicanálise a partir da noção da linguística estrutural, ele faz uma revolução grandiosa dentro do aspecto psicanalítico, é, e que, na verdade, muitos dizem por aí, né, e acabam fazendo algumas associações um tanto quanto equivocadas. A psicanálise de Lacan não tem nada a ver no sentido de igualitarismo, de a mesma coisa com a psicanálise do Freud, né? São psicanálises diferentes. A leitura que o Lacan faz do Freud é uma leitura totalmente outra, diferente da leitura que faz a Melanie Klein, diferente da que faz o Winnicott, diferente da que faz o Bion. Então, a leitura que o Lacan tem do Freud é a partir dos pressupostos estruturalistas da ciência linguística, né? Principalmente um grande e poderoso
influenciador em todo o ensino de Lacan foi o Fernando de Saussure, né? Onde nós vemos, e daqui a pouco a gente entra mais nesse assunto, a noção de significante, significado e signo linguístico, né? Então, isso provém de uma leitura que o Jacobson faz do ensino do Saussure, e através do Jacobson, Lacan tem acesso ao ensino do Saussure, né? E passa a pensar a psicanálise a partir do estruturalismo. Para quem não sabe, né, eu costumo repetir muito isso, hoje o Lacan tem um lugar no curso de letras português aqui no Brasil, né? O Lacan, ele é estudado, inclusive, no curso de letras, pela grande e poderosa influência que ele trouxe para a linguística atual e contemporânea. Então, isso aparece também. E aí, pensando essa ideia e esse contraponto da noção de sujeito, que para a filosofia o sujeito é o ente, ele é. Para o Lacan, o sujeito ele é marcado por algo que ele escreve entre hífens. Eu vou usar muita lousa hoje, tá? Deixa eu tentar abrir aqui. Eu peço que vocês não passem o mouse em cima da lousa, porque o Zoom está com a nova configuração. E aí, se passarem o mouse, ele escreve. Lacan passa a pensar o sujeito a partir do que ele escreve em hífens, que é a noção de falta a ser. Isso aqui é importantíssimo para pensar a noção de estruturas clínicas. Enquanto no Lacan nós temos a noção de falta a ser, de um lado, no outro nós temos a noção do ser e do ente para a filosofia. Então, todos conseguem ver a lousa? Certo. Porque a Eduarda disse que não consegue. Eu acho que é uma questão de atualização, Eduarda. Talvez esteja atualizando aos poucos. Tá bom. É, Então, para a filosofia, nós temos o ser e o ente, que é a mesma coisa, né? Eu sou. E aqui o Lacan vai no seminário 3 se valer daquela noção. ah, eu acho que vocês estão passando o mouse em cima da lousa e aí eu não consigo ficar tendo acesso. Tem que manter o mouse fora da lousa, certo? Vou tentar ajustar aqui sobre um outro. É, Então, de um lado, nós temos a noção do ser, sim. O Lacan, no Seminário 3 ele usa a paráfrase da frase que Deus usa na manifestação a Moisés na sarça ardente. Para quem não é religioso, eu vou lhes apresentar a frase, ou quem não foi religioso, Deus diz assim a Moisés: Eu sou aquele que sou. Lacan diz que essa frase aqui é extremamente psicótica, porque ninguém é, né? Então, é curioso que nos quadros de psicose, nos casos de psicose, a noção de ser é muito presente. Então, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Espera aí que vocês mexeram aqui de novo. Deixa eu tentar encontrar agora. Mantenham o mouse fora da lousa. É, e enquanto Deixa eu tentar recapitular aqui que eu me perco e não volto mais ao eixo. Só um minutinho. Só um minuto que eu estou tentando ajustar aqui a lousa. E eu não consigo. Se vocês mantiverem o mouse fora da lousa, eu consigo manejá-la. Se não, eu não consigo. Não passem o mouse em cima da lousa, tá certo? Então, a noção
Deixa eu escrever aqui novamente. Eu sou aquele que sou. Então, Lacan diz que essa frase que Deus usa no texto do Êxodo, ela é extremamente psicótica, porque no campo doente, ninguém é. Essa ideia de que eu sou aquele que sou traz um ponto de basta na noção de. Gente, só um minutinho. Vou tentar voltar aqui. Essa ideia do doente, ele traz para o sujeito uma noção de eu sou aquilo que sou e ponto. Então, ele traz um ponto de basta, e não é nem um ponto de capitólia, é um ponto de eu sou e ponto. Então, aqui não haveria possibilidade de um trabalho de análise. Se nós fôssemos o que somos, nós não conseguiríamos nos analisar. E muitas pessoas se prendem a essa ideia aqui. E Freud se prendeu a essa ideia aqui quando ele disse que a psicanálise não serviria, não era um tratamento possível para a psicose. Porque na psicose, o sujeito é aquilo que é. Não tem como contradizê-lo a respeito dessa noção. Então, aqui está a razão de Freud ter dito que a psicanálise não serviria para o tratamento com sujeitos na psicose, justamente pelo fato de que o Freud ainda estava influenciado pela noção da filosofia e da medicina da qual ele vinha, né? Freud conseguiu se livrar de muita coisa, mas dentro do que lhe era possível. E aí o Lacan, atravessado pela a ideia do estruturalismo, ele marca essa ideia, esse ponto da falta a ser, como um ponto de extrema relevância na ideia da constituição do sujeito na linguagem. Para quem tem dificuldade, né, e a maioria das pessoas que se iniciam no ensino de Lacan, percebem que ele usa com frequência alguns fenômenos, ou melhor, alguns matemas, esquemas, grafos. No próprio Seminário 5 tem muitos elementos que ele vai usando e que a intenção do Lacan de utilizar grafos, matemas e esquemas para explicar a constituição do sujeito e os fenômenos da linguagem é tentar livrar a sua transmissão de equívocos. Então, por isso que nós temos tantas dificuldades de entender os matemas, esquemas e grafos que o Lacan vai utilizando ao longo do seu ensino. E aí, no final, lá para o seminário 25 do Saber do Psicanalista, Lacan diz assim, ó, na verdade eu usei a matemática esse tempo todo, mas nada vai nos conseguir livrar dos equívocos da linguagem. Então, ficamos pelo que existe. Para quem não sabe, tem uma aula minha no meu canal no YouTube sobre. é, Deixa eu tentar lembrar aqui. Sobre o grafo do desejo. Então, para quem ainda não estudou o grafo do desejo, não conhece, eu queria usar a fórmula primordial ou célula fundamental que o Lacan utiliza para explicar a noção de sujeito para o Lacan, né? Esse arco que ele coloca como célula fundamental no início do seu ensino a respeito da construção do grafo, no seminário 5 ele elabora essa noção começa elaborando a noção do grafo do desejo, e aqui ele coloca duas setas, né? Só que aí deixa eu voltar aqui, uma para baixo e uma para cima. E eu vou lhes explicar do que se trata esse aqui. Essa primeira seta do lado direito da tela de vocês, Lacan chama isso um elemento do algarismo grego, se eu não me engano. Lacan dá isso aqui é o nome do algarismo, né? Isso aqui é um delta.
Estou usando isso aqui para depois voltar a... Priscila, eu acho que é porque tem muita gente com o mouse na tela. Como eu já lhes disse, não mantenham o mouse na tela. Eu também Alguém, não estou conseguindo ver. certo? Alguém consegue ver? Ah, é porque vocês precisam acompanhar. No lado esquerdo da tela de vocês tem uma abazinha. Eu estou Apareceu agora. na página 3. Pronto. Pronto. Agora você só precisa que vocês se localizem e não mexam na tela. Eu também não sei como é que fixa isso para tentar livrar desses movimentos. Tá, deixa eu ver se vocês param. Quando conseguirem, estabilizem o mouse num canto da tela de vocês. Se alguém souber como é que fecha isso para bloquear, Eu consigo mexer aqui, mas aí quando eu localizo, aí aparece um monte de nomezinho assim, aí é, arrasta de não, novo. não. Eduardo, eu não sei. Não sei como é que faz. Eu estou tentando aqui, deixa eu ver. E o grafo estava bem grande, agora está bem pequenininho. Peraí, só um minutinho. Aguardem só aí para me ver aqui uma coisa. Humberto, será que não é melhor, tipo, tu abrir no Paint e compartilhar a tela, não? Deixa eu ver. E aí, tipo, ninguém ia poder mexer. Ou até desenhar no papel mesmo, acho que fica. O papel não erra nunca. Só um minutinho. Agora é curioso porque aqui tem a opção todas marcadas de só eu posso compartilhar. Só um minuto. Eu procurei um tutorial aqui que fala que é nos três pontinhos, more, e aí depois aparece a lousa. Hum, espera que eu achei. Humberto, meu computador é igual ao teu e tem Hum, um aplicativo que é próprio da Apple. Eu não sei se já veio instalado aí no teu, que é Freeform, o nome. Eu vou digitar aqui no chat, que ele é uma tá. lousinha. Aí tu pode espelhar ela. Meu computador é igual ao teu e tem. Se não tiver, pode baixar, que baixa rapidinho. Mas eu não sei Certo. aí se tem no teu, tipo, já baixado. Enfim, para não me delongar, eu vou tentar ir falando e construindo assim na no ar, porque tem muita gente na sala e se for ficar tentando, a gente perde muito tempo. Eu me desconcentro e não sei nem mais o que eu estava dizendo, né? Tem quase um surto psicótico, então deixem, deixem como tá. E aí eu vejo isso para depois, porque infelizmente não. é, Deixa eu ver aqui o que a Sara colocou. Eu não havia pensado. É porque eu não tenho Python, Bruno, só no outro computador. Mas enfim, vamos nós aqui. Deixa eu ver se eu encontro esse Free Fall. Ah, peraí que eu encontrei. Deixa eu ver se vai. Apareceu, Sara, aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês.
Aparece, só que não vai. Enfim, vou voltar aqui para o meu eixo, senão eu me perco e não sei voltar mais. Mas, enfim. Então, essa célula primordial que o Lacan constrói, né, no registro de um arco, é, e é importantíssimo esse arco, principalmente para quem gosta de estudar psicanálise, está às voltas com a ideia das estruturas clínicas. Vou fazer o que Priscila disse, vou usar o papel e o lápis aqui. Eu estou me planejando para ser igual os psicanalistas chiques, né? Para comprar uma lousa para deixar aqui atrás de mim. Mas eu acho que dá para vocês verem aqui. Esse arco inicial, Lacan chama de célula primordial. Percebam que aqui tem uma seta e aqui tem um triângulo. Esse triângulo ele chama de delta. Esse delta é a representação do ser de necessidade. Então, inicialmente, Lacan diz que ao nascermos, ainda não somos sujeitos. Ao nascermos, nós somos apenas um pedaço de carne, um delta, um ser de necessidade. Algo ou alguém que vai precisar de outros e tantos outros para se constituir enquanto tal. Então, a figura que o Lacan utiliza para representar o ser de necessidade é o triângulo, que é chamado de delta. E aí ele chama isso de ser de necessidade. Então, nessa célula primordial do grafo, existe a seta e o delta. No delta, você pode escrever aí ser de necessidade, para quem estiver anotando. E aqui, ao final, né, Lacan, no primeiro patamar, né, que seria essa célula primordial, ele vai colocar um S barrado, que é o S barrado, o S com uma barra em cima. Não é o S cifrado, é o S barrado. E aí, nessa célula, ele ainda inclui uma coisa muito importante, que é um corte. Na parte de cima do delta, ele faz um corte. Ele diz que esse corte é a operação da linguagem sob a constituição do sujeito. Então, por natureza, nós somos barrados pela linguagem. Se não houver uma barra sob o sujeito, não existe constituição. Então, até mesmo o sujeito na psicose, ele é barrado pela linguagem. Mas daqui a pouco eu vou explicar de que forma o sujeito é barrado pela linguagem. Então, essa célula, nós vamos usá-la ao longo do nosso encontro de hoje. Para quem não anotou, né, ela está completa aqui. Vocês colocam uma seta aqui ao final, a seta de cabeça para baixo e o delta. Aqui vocês podem colocar ser de necessidade, aqui sujeito barrado pela linguagem e aqui a barra da linguagem. Sempre que vocês verem no Lacan o S barrado, quer dizer sujeito barrado pela linguagem ou só sujeito barrado. E como isso se dá? Né? Lacan diz no seminário 5 que o sujeito ele chega no mundo como um ser de necessidade, como um pedaço de carne. Né? Inicialmente é só um feto. E que esse feto ele vai precisar ser cuidado, ele vai precisar ser amparado, ele vai precisar ser paparicado, ele vai precisar ser cuidado por alguém que já está inserido na linguagem. E aqui vem um conceito importantíssimo na constituição do sujeito, que é grande outro. Né? Vou usar uma outra folha para trazer isso, para que fique bem claro para quem gosta de estudar e tem dificuldade de estudar Lacan. O grande outro é representado por Lacan sempre pela letra A maiúsculo. Né? Sempre pela letra A maiúsculo. Todas as vezes que vocês verem A maiúsculo num texto de Lacan, lê-se grande outro. Ou, em toda vez que você lê num texto de Lacan, outro com O maiúsculo,
né? Aqui está ao contrário, mas toda vez que você lê outro com O maiúsculo, você está lendo o A maiúsculo. Todas as vezes que você lê o A maiúsculo, você está lendo o grande outro. E o que é o grande outro? Essa definição ela é importantíssima. Ela está na primeira aula do seminário 9. Lacan define a noção de grande outro. Ele pergunta: o que é o grande outro? E ele mesmo responde: o grande outro não é uma pessoa. O grande outro é um lugar ao qual nós supomos um saber sobre nós. O grande outro não é o pai, o grande outro não é a mãe, o grande outro não é a avó, o grande outro não é o tio. O grande outro é um lugar em que nós supomos um saber sobre nós. E por ser um lugar que nós supomos um saber sobre nós, pode ser a mãe, pode ser o pai. Perceba o jogo de cintura de Lacan. Não é o pai, mas pode ser o pai. Não é a mãe, mas pode ser a mãe. Então, esse jogo de cintura no ensino de Lacan, ele é crucial para nós entendermos. Então, Lacan diz que o sujeito ele chega na linguagem como um pedaço de carne. Consequentemente, ele precisa se servir de um outro que já está na linguagem para se constituir enquanto tal. E esse outro é aquele que está mais próximo. O pai, a mãe, a avó, o tio, o orfanato, a rua, as diversas entidades, instituições que podem fazer a função, né? E aqui nós vamos a uma destituição crucial que o Lacan faz enquanto leitura do ensino de Freud. Muitas pessoas dizem assim, que Lacan retornou a Freud. Lacan não retornou a Freud. Lacan retornou à noção de inconsciente freudiano, né? Porque as pessoas dizem assim, Lacan não é sem Freud. Óbvio, porque a psicanálise foi construída por Freud. Sem isso não haveria psicanálise. Mas o Lacan volta ao pensamento, à noção de inconsciente freudiano, para de lá partir no sentido retroativo, né, para a sua psicanálise. É tanto que o seminário 1 não é inteiro dedicado a um retorno ao pensamento de Freud. É apenas o primeiro tópico do seminário 1. Nos primeiros capítulos, o Lacan retorna à noção de inconsciente freudiano, não à toa ele faz a grande crítica a Melanie Klein e a Anna Freud, que estavam praticando psicologia do eu e chamando aquilo de psicanálise. Eles, vocês estão lendo Freud errado, né? E eu vou lhes apresentar aqui a minha visão e a minha leitura acerca do Freud. Lacan é soberbo? Lógico, né? Mas a gente que vai ter que se virar com isso à medida que formos estudando, para aqueles a quem o pensamento dele fizer sentido. E aí, nesse retorno, Lacan faz uma leitura importantíssima, por isso que eu digo sempre que a teoria de Lacan é uma teoria que está à altura do nosso tempo. Humberto, quando você diz isso, você está dizendo que não é. Não, você que está lendo. Eu estou dizendo que a teoria de Lacan é à altura do nosso tempo. Se você está lendo que as demais não são, é um problema seu. Não estou dizendo isso. A teoria de Lacan é uma teoria à altura do nosso tempo. Por quê? Lacan diz o seguinte: isso tudo que Freud construiu acerca do Édipo está incluída na dimensão imaginária, ou seja, é um mito. Não precisa necessariamente que o pai diga ao menino que a mãe não é namoradinha dele, para que o Édipo aconteça. Não precisa que o menino pergunte o que é o que é o pênis ou o que é a vagina ou de onde veio. Isso é um mito, isso é a dimensão imaginária do complexo de Édipo. E aí, Lacan, voltando a esse pensamento, fazendo essa releitura, ele diz, vamos pegar esse pensamento do Freud e vamos construir a noção simbólica do complexo de Édipo. E é quando, no Seminário 5, ele constrói os 3 tempos do Édipo. Outra teoria importantíssima para a constituição do sujeito.
né? Os três tempos do Édipo, que é marcado pela especulação da criança. No primeiro tempo, a criança acha que é o falo da mãe. No segundo tempo, a criança se pergunta, tem dúvida se é o falo da mãe. No terceiro tempo, ela sabe que ela não tem o falo, quem tem é o pai. No terceiro tempo é quando o giro no discurso e a constituição da neurose. E isso aqui, nós começamos a pensar a noção de estrutura clínica nesse ponto, onde nós vamos pensar, né, eu queria construir aqui para vocês, mas quero construir com vocês um quadro nosográfico, né? A partir da nosografia freudiana, nós vamos partir. Queria que vocês, para quem quiser, né, acompanhar essa construção, peguem aí uma folha, uma aba no que vocês estão construindo e separem em duas partes, né? Se estivéssemos estudando Freud, nós teríamos isso aqui dividido em três partes: neurose, psicose e perversão. Só que nós não estamos estudando Freud, estamos estudando Lacan. No Lacan, só existe dois grupos, né? No Freud existe três grupos, no Lacan apenas dois grupos. O Lacan, ele se vale de duas palavras freudianas que são essencialmente do alemão, e que são palavras importantíssimas que vão aparecer ao longo de todo o ensino do Lacan. Deixa eu só minimizar aqui para mostrar para vocês. São palavras que vão aparecer ao longo de todo o ensino e principalmente no seminário 5, que é um seminário de extrema relevância para quem estuda as estruturas clínicas, né? Eu acho que, particularmente, eu considero o seminário 5 um seminário que deveria ser um seminário de bolso para o psicanalista lacaniano, porque nós sempre vamos precisar voltar à noção ah, do que Lacan coloca, né, no seminário 5. Então, esses dois grupos vão ser divididos por essas duas palavras aqui, que eu vou colocar no chat. Essas são palavras do alemão, que é a Verdragung, que é a noção de recalque, e, só um minutinho, o conceito de Bewerfung, que é a noção de foraclusão. Verdragung e Bewerfung, Verdragung que significa recalque, Bewerfung que significa foraclusão. Nesses dois quadros, eu indico que vocês coloquem as duas palavras, Verdrago de um lado, Weywerfung de um outro, né? E, para o Lacan, a nosografia psicanalítica, se podemos usar esse termo, ele está dividido em dois grupos, né? Na Verdragung, o grupo onde a castração simbólica está afirmada, castração simbólica afirmada. Na Verdragung, a castração simbólica está afirmada. Na Weywerfung, a castração simbólica está negada. Então, na Verdragung, a castração simbólica está afirmada. Na Weywerfung, a castração simbólica está negada. E aí nós vamos à subdivisão que o Lacan faz ainda no seminário 5. No lado da Verdragung estão duas estruturas: neurose e perversão.
No lado da Weywerfung está a psicose. Então, tanto na neurose quanto na perversão, para o Lacan, a castração simbólica ela está afirmada. A castração. A diferença é que na neurose o mecanismo é o recalque, na perversão continua ainda no Lacan o desmentido, e no grupo da negação da castração simbólica, que é a Weywerfung, está a foraclusão. Então, esses dois grupos, né, como eu disse para vocês, de um lado está neurose e perversão, do outro está a psicose. Tanto na neurose quanto na perversão, a castração simbólica está afirmada. O que é que isso quer dizer? Nós vamos a uma outra construção, que é uma outra construção importantíssima, que está também no seminário 5. Eu vou arriscar, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar, porque isso aqui eu preciso construir a nível assim, grande. Tá, peraí. Será que vai agora? Acho que foi. Tá. Esse ponto aqui ele é extremamente relevante dentro da perspectiva para vocês entenderem do que se trata a constituição do sujeito em Lacan a partir da noção estruturalista. Ai, minha gente, eu acho que deu certo. Amém, Jesus. Eu acho que deu certo. Ou não. Não, tem gente aqui passando. Deixem o mouse quieto. É, não deu certo, não. Mas eu vou tentar aqui construir. Deixem o mouse quieto. Não mexam no mouse. Para eu tentar construir isso aqui. Tá? Deixem o mouse quieto. É, que é a fórmula da metáfora paterna. Isso aqui eu preciso que vocês tomem nota, porque é um pouco difícil de compreender, mas é importante de ser compreendido. Para pensar a afirmação ou a negação da castração simbólica, nós precisamos pensar essa fórmula aqui, que Lacan constrói no Seminário 5 e retoma isso ao longo de todo o seu ensino. Ele faz as suas famosas equações, né? Duas barras. Na primeira barra, ele coloca o nome do pai, a expressão mesmo, nome do pai. Vou construir aqui e daqui a pouco a gente volta para poder explicar. Estou escrevendo feio assim porque é o que dá para escrever. Embaixo, ele coloca o desejo da mãe. Do outro lado, na parte de cima, ele coloca desejo da mãe. Deixem o mouse quieto. É, desejo da mãe. E embaixo ele coloca significado. Significado. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Melhor isso aqui. Significado para o sujeito. Significado para o sujeito. Deixa eu escrever assim que fica mais bonitinho. Significado para o sujeito. Desejo da mãe. Deixa eu apagar aqui para escrever mais bonitinho. Desejo da mãe. Na parte de cima. Aqui. E essa fórmula ela é escrita de uma forma de um jeito mais difícil, tá? É só eu estou tentando facilitar aqui para vocês. Nome do pai. E aqui nós vamos também poder explorar um pouquinho ainda a ideia do nome do pai, que é um conceito importantíssimo para pensar na noção de estrutura clínica. Então, isso aqui seria a fórmula
né, da metáfora paterna. Mas ainda o Lacan, ele não para por aqui, né? Ele vai ainda a uma outra noção, né, a um outro ponto também que é interessante para a conclusão. Toda equação precisa ter seu resultado final. E aí o resultado final é A. Lembra que A é grande outro e falo. E ele coloca esse resultado aqui entre parênteses. Essa é a fórmula da metáfora paterna. E aí nós vamos explorar isso de uma forma detalhada. O que é o nome do pai? Né? É uma pergunta que corriqueiramente eu escuto em supervisão, dentro das aulas, e isso aqui é importantíssimo, é separado por hífens, tá? Eu não coloquei aqui, mas é separado por hífens. O nome do pai é o operador crucial para a constituição do sujeito na linguagem. Tanto na neurose e barra perversão, quanto na psicose, precisa do nome do pai para se constituir enquanto tal. Na psicose, o nome do pai está inscrito, né, que essa é a fórmula da inscrição do nome do pai. Na neurose e na perversão. Na psicose, o nome do pai está foracluído. E como isso se dá, né? O que é que Lacan quer dizer com essa fórmula? O nome do pai, sendo esse operador necessário para a constituição do sujeito, não tem a ver, o nome do pai não tem a ver com o pai, com a presença paterna. O nome do pai tem a ver com a operação simbólica que é desempenhada dentro do trabalho da linguagem na constituição do sujeito. Não tem a ver com impor a barra, com, como a gente diz por aí, o que é castração? Castração é não pode, não vai, não deve. Isso não é castração, né? Isso aí é a vida. A vida nos impõe o fato de, né, as pessoas dizem assim, né, quando estão em análise, ou a gente escuta também isso em supervisão, a castração se impõe. Não, a castração não se impõe. O fato de que a gente não pode tudo, isso é porque nós somos seres humanos. Senão nós seríamos seres pseudos espirituais, parte humano, parte divino, né? Semideuses. E ainda não poderiam tudo, porque seriam parcialmente, né? Segundo Lacan, quem pode tudo é quem não existe, né? E aí ele faz uma brincadeira que é o próprio Deus. É aquele que pode tudo, ou seja, aquele que não existe, né? Ele faz esse trocadilho no Seminário 3. Então, a castração não é não poder fazer tudo, isso é a vida. A castração tem a ver com uma operação simbólica no campo da linguagem que inscreve no sujeito a norma fálica. Por isso que, na fórmula da metáfora paterna, nós temos nome do pai, desejo da mãe. O que é o desejo da mãe? Não é o desejo de maternar. Não é o desejo de cuidar do filho. O desejo da mãe é a possibilidade de a mãe autorizar que a castração opere simbolicamente. Lacan deixa claro no Seminário 5. É o pai quem castra a mãe e a mãe, uma vez castrada, comunica essa castração à criança. Então, essa tríade que Lacan constrói no Seminário 5, que ele usa um triângulo pai, mãe e criança. Aqui também, ele também coloca em algum momento falo, né? O pai pode ser substituído pelo falo. É justamente o desejo da mãe, ele entra em operação para que o nome do pai seja inscrito. E o nome do pai, ele pode ser desempenhado por um homem, por uma mulher, por uma instituição, por uma organização. Ele pode ser operado, inclusive, na queixa da ausência do pai. Reclamar da ausência do pai, muitas vezes, é inscrever a metáfora paterna. E a Colette Soler, no seu livro A Querela dos Diagnósticos,
Ela traz uma coisa formidável que é, ela disse assim, para mim, o nome do pai é aquilo que amarra o sujeito com a realidade e com a norma fálica. O nome do pai é uma ponte entre o sujeito e a realidade. Ou seja, tanto na neurose quanto na perversão, essa ponte entre o sujeito e a realidade, ela está posta. Na psicose, essa ponte é um muro entre o sujeito e a realidade. Aqui a gente já começa a pensar a noção de fato de estrutura clínica, pensando no sentido de sua especificidade. Na segunda parte da equação do nome do pai, Lacan coloca esse pontinho aqui, que é o ponto de significação. É uma bolinha, eles é ponto de significação. Ele coloca mais uma vez o desejo da mãe, em contrapartida ao significado para o sujeito. E aqui entra uma pergunta muitíssimo interessante que me fizeram no grupo do Seminário 5, que foi a seguinte pergunta: Humberto, se o pai e a mãe entram em operação, então quer dizer que o sujeito ele é desresponsabilizado da sua constituição? Não. Não existe constituição do sujeito sem a participação do sujeito. Não existe sujeito sem sujeito. Esse trocadilho que é importante. Por isso que aqui, nome do pai, desejo da mãe, significado para o sujeito. Não tem a ver somente com ter um pai presente ou uma mãe ausente. Ah, tem pai ausente é psicótico, tem mãe presente é neurótico. Não é bem assim. Isso é a dimensão imaginária da coisa, né? A família pode ser muito bem organizada e o pai não fazer função. Em contrapartida, existe o significado para o sujeito. Então, é como se fosse daqui para cá, nós teríamos a participação do par, da instituição, de quem quer que seja que faça função de pai e de mãe. E daqui nós temos a parte mais importante, que é como o sujeito lê a realidade. Isso é crucial. Por isso que Lacan, ele, quando elabora a noção dos três tempos do Édipo, isso não é organizado, ele organiza em três tempos para nos dar a possibilidade de entender. Lacan ainda é generoso, ainda que muitos digam que não, né? Lacan, ele constrói, né, a ideia dos três tempos do Édipo, justamente dizendo, ó, isso aqui não é cronológico. Primeiro um, depois outro, depois outro. Isso aqui é cronológico. Então, a constituição do sujeito não é isso, depois isso. É uma operação. Então, por isso que nós pensamos dentro da perspectiva da noção de constituição do sujeito, não enquanto um acontecimento, mas enquanto uma operação. Constituição do sujeito na linguagem é uma operação que é feita em parceria. Não existe um desassujeitamento, né? Só depois. Mas inicialmente o sujeito ele participa diretamente da sua constituição enquanto tal. O sujeito ele não é vítima da linguagem. Ele é o fator primordial que sem ele não existe constituição, né? Bem como sem o outro também não há constituição. Como eu já lhes disse, o outro que pode ser qualquer dispositivo, qualquer instituição, qualquer ente, qualquer pessoa, desde que faça a função. E o fazer a função, ela encontra as diversas facetas. Uma vez eu vi um estudo do Henrique Lohan, que ele trazia, né, o aspecto de crianças de rua, e que muitas vezes o senhorzinho do bar, que dava o almoço a essas crianças todos os dias, foi quem fez a função paterna. Então, assim, é múltipla a possibilidade de quem faz função, e não nos interessa. O que interessa no caso clínico em questão é: existe ou não existe a afirmação da castração simbólica? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço aos meus supervisionandos. Nesse caso que você me traz, há a afirmação da castração simbólica? Né? E como é que a gente pode medir isso? Medir com muitas aspas. Se o que o sujeito tem com a realidade é uma ponte ou é um muro. Esse é o termômetro para saber se há
uma castração simbólica afirmada ou negada. É a forma com que ele se posiciona na realidade. É o que ele tem a te dizer sobre a realidade. Esse é o parâmetro para escutarmos a noção de afirmação ou castração simbólica. Não é a realidade enquanto tal. É o que o sujeito nos diz sobre a realidade. Se é delirante ou se é fantasiosa. Clara, fique à vontade. Humberto, nessa fórmula aí da metáfora paterna, quando você corta desejo da mãe em cima e embaixo, aí fica esse resultado, né? No caso, o nome do pai, significação para o sujeito. É como se cortasse esse desejo da mãe, tirasse ele de cena. Exatamente. Porque não tirasse ele de cena, mas mostrasse ele como castrado. Que não é um desejo que pode dar tudo. É um desejo que pode dar, não todo. Então, a operação do nome do pai sob o desejo da mãe é a marca de que a mãe não pode tudo. Lacan diz no seminário 5, ainda 5, ele diz o seguinte, que é muito interessante. Não, seminário 17, perdão, no Avesso da Psicanálise. Ele diz que a mãe tem uma bocarra, né? A bocarra de um jacaré. E o que impede a mãe de fechar essa bocarra é o falo, que é inscrito pelo nome do pai. A mãe só não consegue fechar a bocarra e devorar a criança por conta do nome do pai, né? Essa lógica ela é crucial para a gente poder distinguir a ideia de neurose e psicose. Faz sentido para você? Faz sim. Obrigada. Ó, Priscila tinha levantado a mão? Não, eu ia sugerir a coisa do crocodilo mesmo. Você não tinha Ah, mencionado ainda, eu ia perguntar se era sobre aquilo. sim, exatamente, exatamente. Né? Essa fórmula aqui, Lacan fecha no seminário 17, com esse exemplo do crocodilo. Ele diz assim: o papel da mãe é o desejo da mãe. Não é a mãe enquanto tal, é o desejo da mãe. E o desejo da mãe é barrado pela inscrição do nome do pai. Por isso que ao final da fórmula, nós temos o que aqui? O grande outro, né, representado pelo A, e temos o falo. No final das contas, da metáfora paterna, o resultado que nós temos é a inscrição do nome do pai. Na neurose, na perversão, esse nome do pai, ele está afirmado. Na psicose, ele está negado, foracluído. O exemplo claro que eu lhes trouxe ainda há pouco, qual é o parâmetro para ouvir do sujeito a inscrição ou negação da norma fálica? É saber se o que há entre o sujeito e a realidade é um muro ou é uma ponte. Se for uma ponte, é uma neurose. Se for um muro, se trata talvez de uma psicose. Ivana? É, então, esse nome do pai é como se ele fosse mediar o desejo da mãe, fosse o mediador para que essa mãe fosse, por exemplo, não toda, ou fálica demais, né? Exato. E do outro lado, o significado para o sujeito, eu queria saber o seguinte: o significado para o sujeito, né? Ou seja, o resultado disso, né? Dessa trama toda, é o que determina a estrutura. Exato. Tá. Determinar é uma palavra um pouco forte. Sim. É o que organiza estruturalmente. Essa noção ela muda tudo, né? A noção de organização psíquica discursiva, porque aí nós temos dentro dos quadros e das posições de neurose, nós temos uma organização em face da realidade, né? Na neurose você vai ouvir muito: o que é que eu sou para minha mãe? O que é que eu sou para o meu pai? O que é que eu sou para o meu marido? O que é que eu sou para minha filha? Eu tenho medo de fazer isso e machucar minha mãe. Na psicose, isso não existe. Não existe o medo de fazer e acontecer alguma coisa. Só acontece, né? Clara, fique à vontade. No caso,
Eu ia fazer uma pergunta baseada no que Ivana falou agora, só que fugiu da mente. Daqui a pouco eu lembro. Tá certo. Certo. Deixa eu ver aqui. Por que na equação o desejo da mãe se repete? Porque não é como se fosse, né? O desejo da mãe é como se fosse a base para a constituição do sujeito, né? Se o desejo da mãe não estiver em Eu operação, lembrei, viu, seu Humberto? diga, pode dizer. Pode terminar de falar. Não, pode dizer, eu já terminei. Pronto. Não, é porque a Ivana, quando falou da questão do significado para o sujeito, então, dependendo de como ele vai receber essa, como é que eu posso dizer, essa lei, a interdição ali do pai, então possa ser também que, mesmo ele não tendo essa interdição, ele não se torne psicótico, porque vai depender de como ele recebe, Não é bem entendeu? assim. Entendi. Não é bem assim, porque não se torna, né? Só para fazer essa reedição da Sim, sua frase. Nós não nos tornamos psicóticos ou neuróticos. Nós estamos estruturados na neurose ou na psicose. Entende? Então, a ideia do significado para o sujeito é a interpretação que ele faz dessa operação. Então, certo. Aí não tendo dependendo da interpretação que ele faz, isso não vai influenciar é, ainda se ele vai ser ou não, se ele vai se estruturar ou não como psicótico. sim, sim. Porque não é uma equação unilateral. É uma equação de Uhum, alteridade, né? Do pai para o uhum, filho, do pai para o filho, para o pai, da função, né? uhum. Porque E, se não fosse assim, nós teríamos ainda mais estruturas psicóticas, nesse caso. que Se não não seria um fosse assim. problema. Oi? Que não seria um problema. Não, eu entendo, até porque são estruturas, né? Não são. Porque muitas pessoas que não têm o conhecimento vê como se fosse diagnóstico no sentido de patologias, né? Mas são estruturas. Mas eu estou querendo só chegar à conclusão assim. No caso, se não houvesse essa questão da interpretação do sujeito, poderia haver, por exemplo, mais estruturas psicóticas, Não, mesmo tendo ou não a, não, não? não funciona assim. Essa Hum, interpretação, ela não é predeterminada. A interpretação que o sujeito faz da operação do nome do pai, ela não é determinista, ela é estruturalista. Então, interpretando ou não, não tem a ver com ter sujeitos a mais psicóticos ou neuróticos, porque ambos vão ser posições discursivas e não entes. Eu não sou neurótico, eu sou Humberto. Minha posição na linguagem que é neurótica. É isso que o Lacan nos traz quando ele inclui na sua psicanálise a ideia do estruturalismo. Então, essa hum, significação para o sujeito, ela não é determinista, certo? uhum, Então, seguindo, um ponto também que eu quero lhes trazer aqui, que é, para quem não sabe, o Lacan, ele tem 4 teorias sobre a constituição do sujeito. Peço que deixem o mouse quieto no canto da tela, por gentileza. O Lacan tem 4 teorias sobre a constituição do sujeito. Isso aqui é importante e tomar nota para também estudar, para quem gosta. A primeira teoria se pauta na dimensão imaginária, que é construída ao longo do seminário 1. A segunda teoria da constituição do sujeito, ela se pauta na dimensão simbólica,
e está construída no seminário 5. A terceira noção, a terceira teoria do Lacan sobre a constituição do sujeito está no seminário 9 e se pauta Gente, para na... mim tá tão pequenininho, vocês estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo? O meu tá Aqui bem. também ficou pequeno. Era Tá. isso que eu ia perguntar, Humberto, é porque eu já dei o zoom aqui, mas ele volta e fica pequeno. Aí eu fiquei com medo de dar o zoom de novo e eu estar mexendo na tela e Certo, eu vou não colocar sei o que isso aqui aconteceu. no chat, tá? Para todo mundo ver. Pelo menos a gente sai daqui da tela e deixa de problemas. Eu vou colocar no chat e parar a apresentação para ouvir o que os demais têm a dizer. Deixa eu só colocar aqui no chat. Então, a primeira teoria se pauta na dimensão imaginária, está no seminário 1. A segunda teoria sobre a constituição do sujeito se pauta na dimensão simbólica e está no seminário 5. A terceira se pauta na dimensão real e está no seminário 9. E a quarta e última teoria do Lacan se pauta no RSI, nas três dimensões, e está no seminário 22. Para mim, a noção do seminário 22 é a que mais faz sentido, porque ele junta toda a construção, a conjuntura que ele constrói ao longo do seu ensino e nos dá um parâmetro para pensar a constituição do sujeito. Humberto, tem uma teoria mais importante do que a outra? Não. Lacan está tratando de construção. Então, no seminário 1, na dimensão imaginária, a gente tem o estado do espelho. No seminário 5, nós temos os três tempos do Édipo. No seminário 9, nós temos a operação alienação-separação. E no seminário 22, nós temos o RSI, que o sujeito se constitui a partir das três dimensões: real, simbólico e imaginário. E isso é importante para nós estudarmos dentro da nossa clínica. Eu vou tentar irmos até às 8h30, para não se estender muito e não ficar cansativo, tá certo? Mas eu já estou chegando ao fim da nossa proposta. Eu acho que esse é o ponto mais importante da nossa aula, essa que vamos entrar agora, porque eu vou tratar a ideia das estruturas individualmente. Eu vou arriscar um possível equívoco, mas vocês vão relevando e vão reconstruindo como lhes fizer sentido, né? Isso aqui que eu estou trazendo para vocês não é infalível. Então, questionem, vão estudar, contradigam, façam a compreensão de vocês, né? Eu escutei uma coisa esses dias a respeito da ideia da subdivisão das neuroses. E é curioso porque no Freud nós temos três neuroses: neurose histérica, neurose obsessiva e neurose fóbica. No Lacan, isso não se sustenta. No Lacan, o que se sustenta é neurose obsessiva, neurose histérica e a fobia, ele chama no seminário 16 de placa giratória. O que é que ele quer dizer com isso? Que a fobia está à disposição tanto da neurose obsessiva quanto da neurose histérica. Então, a fobia, ela deixa de existir enquanto subdivisão estrutural para existir enquanto placa giratória à disposição dessas duas noções de estrutura. Qual é a principal diferença entre neurose histérica e neurose obsessiva? A principal diferença entre neurose histérica e neurose obsessiva é como ambos se relacionam com o próprio desejo. Isso aqui é um ponto-chave para a nossa clínica. É como ambos se relacionam com o próprio desejo. Como é que o neurótico histérico se relaciona com o seu desejo? Por via da insatisfação. Como é que o neurótico obsessivo se relaciona com o seu desejo? Por via do impossível.
Enquanto a histérica faz e se mantém insatisfeita, o neurótico obsessivo faz para não conseguir aquilo que deseja. Essa noção de como o sujeito se relaciona com o seu desejo é um ponto crucial que a gente pode escutar dentro da nossa clínica. E aí entra a tríade de ouro, né, que eu costumo brincar nos grupos de supervisão, que são 3 perguntas que eu costumo fazer aos analistas que eu acompanho, que é isso para os casos de neurose, tá? Como o sujeito se relaciona com o seu desejo? É a primeira pergunta. A segunda, como o sujeito se posiciona de, diante do outro com O maiúsculo, que é o grande outro. E qual o lugar do analista na transferência? Essas 3 perguntas a gente tem trabalho nos nossos casos para mais de metro. Se você procurar responder essas perguntas dentro dos casos que vocês conduzem. Não é uma receita, é, na verdade, uma problemática que eu construí dentro da minha leitura do Lacan e que eu sempre levo para os grupos de supervisão. Como o sujeito se relaciona com o seu desejo, porque isso é crucial, né? Se o sujeito ele faz para se manter insatisfeito, ele faz para manter impossível o seu desejar, como o sujeito se posiciona diante do outro, né? Porque como eu me posiciono diante do outro tem a ver de como eu me relaciono com o meu próprio desejo, né? A histérica, ela elege um mestre para dizer que ele não é bom o suficiente, né? Eu costumo brincar que a histérica, ela escolhe o homem que se diz sexualmente para transar, né? E o homem se diz, é porque eu sou bom, eu vou fazer você gozar, e aí a histérica vai para a cama com esse homem, transa com ele, e ao final, quando ele olha para ela e diz, e aí, foi bom? Foi massa? Ela olha para ele e diz, não foi isso tudo, né? A histérica não está em busca de alguém que seja ruim. Ela busca quem é bom para desbancar essa bondade, né? E aí está o modo de gozo da histérica. Da histérica, do histérico, leia-se como queira, né? Eu estou falando aqui de uma posição discursiva. Então, como o histérico se relaciona com o seu desejo, é sempre por via da insatisfação. Na clínica é muito comum de nós escutarmos de histéricos e histéricas, eu quero isso e isso, e eu quero ter as duas coisas. Tá, eu não posso ter as duas coisas, então eu vou viver com os dois ao mesmo tempo, né? Tem a ver só com questão de relacionamento, tem a ver com questão de muitas coisas, né? De sobrepor trabalhos, funções, né? As histéricas aí são famosas nas síndromes de burnout, por darem conta de tudo e não darem conta de nada. Isso aqui é uma coisa bem imaginária do imaginário social, mas aí eu vou chegar na compreensão simbólica. E qual o lugar do analista na transferência? Que é o ponto, assim, extremamente relevante, porque o lugar do analista na transferência diz respeito ao manejo do tratamento. Você não tem como manejar o tratamento do seu analisante se você não sabe qual é o seu lugar na transferência. Qual é o lugar que ele supõe a você o saber? Que lugar é esse? Qual é o significado da transferência? Esse é o ponto crucial para o manejo dos tratamentos com histéricos e com obsessivos. Não, porque eu acho que você sabe demais sobre mim. E eu acho que você sabe que você tem como resolver minha questão com o dinheiro, né? E aí a histérica vai nessa suposição. Diga, Priscila. Em relação a essa segunda pergunta, né, como o sujeito se posiciona diante do outro, eu não sei se você tem uma indicação, porque você sempre fala, né, disso e de que não, ó, não existe isso de que a mulher é histérica e o homem é obsessivo, né? De que tem homens histéricos e mulheres obsessivas também. Mas quando a gente vai
pensando de como que isso vai se estruturando, é mais fácil de pensar uma mulher em relação ao seu pai, né? A coisa do desejo, no sentido de que eu quero, mas isso, né? Assim, então eu quero, quando isso talvez se torne possível, eu não quero mais. E aí fica esse loop infernal, né? Essa coisa nesse sentido. E o homem, daí eu lembro, acho que é o Homem dos Ratos, né? A neurose obsessiva, né? Lá do Freud. Quando é porque é a coisa do pai, né? Eu preciso que o pai morra no sentido da competição. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou te perguntando, mas para mim é muito mais fácil pensar ainda na histérica mulher e no homem com a neurose obsessiva. Não sei se nem se tem tempo para isso agora, mas como é que isso acontece do contrário, né? Uma mulher dentro na neurose obsessiva e um homem histérico. Esse pensamento ele é extremamente freudiano, Tá. né? A noção de que a histeria ela é feminina e a neurose obsessiva ela é masculina. Não, isso não se organiza assim no Lacan, né? Porque aí nós vamos depois à tábua da sexuação, onde homem e mulher é posição discursiva e não posição de gênero. Por isso que precisa se escutar como o sujeito se posiciona frente ao outro, e é um outro qualquer. Não é o outro pai, não é o outro mãe, não é o outro mulher, não é o outro homem. Por vezes, o significante masculino ele vai aparecer mais recorrente nos casos de histeria, né? Por conta do enigma da sexualidade na histeria, né? Mas essa organização, esse pensamento, ele é muito freudiano, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No Lacan, a noção é um pouco outra. Só para eu não te perturbar mais com isso, se eu compreender dentro da tábua da sexuação isso se esclarece, e se Sim. você tiver uma indicação assim de uma leitura onde isso se localiza lá na teoria do Lacan, onde fica mais tranquilo de entender, me ajuda. Ajudo, mas não é tão fácil assim. O seminário, deixa eu só me lembrar aqui, é o seminário 18, 19, 20 e o texto do Aturdito. Meu Se você, Jesus. se você quiser um resumo, Só tem. isso, só isso. Se você quiser um resumo, eu fiz um resumo desses três seminários e esse texto num curso recente sobre a tábua da sexuação, né? Eu faço um comentário específico lá, né? A respeito dessa ideia, mas é um outro eixo que a gente precisa entrar também. Mas seguindo, para a gente concluir o nosso encontro de hoje, Humberto, oi. até na hora de fazer a inscrição dessa aula, eu coloquei exatamente quando você pede sugestões de aulas, eu até coloquei sobre essa questão mesmo dessa tábua da sexuação. Sim, sim, que já está posto, né? Então, quem quiser adquirir é só mandar um oi. Uhum. Então, na neurose histérica, como ela se relaciona com o desejo é por via da insatisfação, na neurose obsessiva, por via do impossível. E aí eu queria deixar indicações de leitura para quem quer ler sobre a neurose histérica. Queria lhes indicar, né, e aí eu peço que tomem nota, capítulo 12 e 13 do seminário 3 sobre a neurose histérica. Capítulo 12 e 13 do seminário 3 sobre a neurose histérica. Capítulo 2 do seminário 4 sobre a neurose obsessiva. Capítulo 2 do seminário 4 sobre a neurose obsessiva. Repetindo, neurose histérica, capítulo 12 e 13, seminário 3, Peraí, já está terminando. neurose obsessiva, capítulo 2, seminário 4. E nesse capítulo que eu lhes indico, o Lacan traz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, que o obsessivo não joga um jogo para não perder. Essa é a lógica da neurose obsessiva.
não jogar um jogo para não perder, né? O obsessivo, ele lida com a castração de uma forma horrorosa, né? Que é por via do impossível. Então, essa marca do obsessivo de lidar com a castração por via do impossível é o que impõe ao obsessivo os grandes sofrimentos psíquicos. E aí nós vamos à noção de corpo. O corpo, ele está para todas as estruturas, né? Inclusive, eu fiz uma anotação aqui, que é, na neurose, o corpo está para a linguagem. Na psicose, a linguagem está para o corpo. Então, assim, tanto na histeria quanto na neurose obsessiva, o corpo está presente. Dores musculares, atrofias. Então, aquele estereótipo de que só histérica atrofia não se sustenta na clínica lacaniana. Na clínica lacaniana, ambos vão ter fenômenos de corpo. Ambos, tanto neurótico obsessivo como histérico. O corpo está para ambos, porque o corpo está para a linguagem. Por exemplo, a histérica, ela pode desenvolver ou ter um fenômeno de corpo bruxismo, por exemplo. E a gente ignora, mas os pensamentos na neurose obsessiva são também um fenômeno de corpo, porque pensamento é reação corporal. O obsessivo se defende da castração a partir do horror presente nos pensamentos, enquanto a histérica se defende da castração a partir daquilo que se imprime no corpo. É muito comum na histeria o corpo se apresentar de uma forma teatral, com cenas, com acontecimentos de corpo, com atrofias e afins, mas isso também acontece na neurose obsessiva. E isso em Lacan não serve para parâmetro diagnóstico, Que fique claro isso para a gente poder seguir. Ivana? É só rapidinho, assim, uma dúvida. O neurótico, ou ele é histérico, ou ele é obsessivo. Então, se for neurótico, é um desses dois. Isso. Tá. Porque tem muito a ver com, assim, não tem a ver com determinismo, Mas tem a ver com posição discursiva. Então, é como esse sujeito ele lida com a linguagem, E assim que o Lacan lê. E Lara, Yara. Eu fiquei na dúvida que você falou sobre qual o lugar do analista na transferência, né? Aí eu fiquei na dúvida em relação a qual a diferença na neurose, na histeria, né? E na obsessiva. Boa pergunta. Na neurose obsessiva, o analista ocupa o lugar de rechaço, O obsessivo rechaça o analista. Por isso que a gente, em neurose obsessiva, a gente tem tanta dificuldade de fazer intervenção. Eu escuto analistas cansados de escutar neuróticos obsessivos, por conta que não consegue fazer intervenção, não consegue perguntar, não consegue intervir. Quando conclui a sessão é um away, porque começa a contar quantos minutos faltou, porque está pagando mais e ele tá escutando menos. O obsessivo conta o tempo, então rechaça o analista. Enquanto a histérica, se deixar, a histérica transa com o analista. Aqui está o grande escândalo da clínica do Jung, Que tinha a fama de transar com as suas pacientes. A histeria vem pronta para análise, Os grandes analistas dizem. Justamente porque eu brinco que na neurose histérica você entra pela porta da frente. Na neurose obsessiva você só entra pela porta de trás. Você não consegue entrar pela porta da frente da neurose obsessiva. Se você começar a bater de frente com o neurótico obsessivo, vai ficar uma queda de braço, ele ganha e você perde o paciente. Então, é importante que saibamos disso. Seguindo para concluir o nosso encontro, vai ficar muita ponta solta, certo? Então, vou fazer o que eu posso, quem sabe até propor uma parte 2 desse encontro aqui. Enfim, a ideia da perversão, que é uma grande incógnita para muitos analistas. Humberto, perversão aparece na clínica? Óbvio.
Óbvio que o perverso ele aparece na clínica. Se nós continuarmos a associar neurose com normalidade, psicose com loucura e perversão com maldade, nós não vamos escutar os nossos pacientes. O que eu mais encontro nas supervisões são analistas que escutam seus pacientes a partir da dimensão imaginária social. E perversão não é maldade. Mas o Lacan, ele ousa falar da perversão. Inclusive, uma indicação de leitura do Lacan, a única vez que Lacan dedica um capítulo inteiro para falar sobre perversão é o capítulo 16 do seminário 16. O título do capítulo é Clínica da Perversão. E para quem quer aprofundar um pouco, no seminário 10, Lacan fala muito de perversão. E aí ele estabelece 3 formas de perversão, que seria a perversão polimorfa, a perversão fetichista e a perversão narcísica. As formas como a perversão ela se apresenta na clínica, nós não ouvimos porque nós somos débeis, teoricamente, né? E eu me incluo nessa redoma. E isso é muito importante de perceber, porque a perversão não tem a ver com maldade, com transgressão da lei política. O perverso ele não vai chegar para você dizendo que matou e que estuprou. O perverso ele vai chegar para você falando do cotidiano, como qualquer um outro paciente. Né? A forma como ele se relaciona com o desejo é desmentindo. Porque a castração está desmentida. Está afirmada, mas está desmentida. Então, eu sou fálico. Né? Isso apresenta-se muito em discursos, né? Eu já escutei alguns casos de perversão na clínica, cito um em específico. Esse caso apareceu muito cedo na minha clínica, era de uma mulher, e alguns analistas dizem que não existe perversão no feminino. Existe sim. Inclusive, tem um livro, para quem quer ler mais sobre perversão e o feminino, o título do livro é uma pergunta: há perversão nas mulheres? É o título do livro. Um livro interessantíssimo. Desarrazoadas também é um livro sobre devastação e perversão feminina. Essa paciente, ela chegou no consultório e aí começou a contar sobre a vida. Ela tinha uma paixão estarrecente pelo pai. O pai era sempre agressivo com a mãe e o pai era militar. E aí o pai agredia a mãe todas as vezes que e ela me contava isso no consultório, assim, ela não sustentou no tratamento, enfim. Ela dizia assim: Humberto, toda vez que meu pai ia bater na minha mãe, ele me levava, porque ele batia nela com o revólver, com a coronhada do revólver, ele me segurava pela mão, e toda vez que ele terminava de bater, nela, e ele me colocava no braço, e depois, quando eu ia tomar banho, eu percebia que a minha calcinha estava suja. Ela tinha um orgasmo enquanto o pai batia na mãe, né? E assim, só um recorte de um caso que tem uma conjuntura toda por trás e que se tratava de um caso de perversão, né? Só que ela não sustentou o tratamento, saiu logo depois, e isso a gente pode aprofundar melhor em um outro momento. E, por fim, o meu xodó na clínica, que é as psicoses, né? Pro Freud, a psicose ela aparece em 3 dimensões: esquizofrenia, paranoia e melancolia. Pro Lacan, ela aparece em apenas 2 dimensões: paranoia e esquizofrenia, né? E isso é importantíssimo para escutarmos na clínica, porque eu costumo dizer, nós temos mais psicóticos na nossa clínica do que nós imaginamos. O problema é, nós estamos escutando, eu não gosto muito dessa palavra, mas nós escutamos errado. Porque a gente escuta apenas a dimensão imaginária da coisa. E Lacan coloca como condição para o diagnóstico
na psicose 3 pontos, que está no seminário 3: os fenômenos de linguagem, a transferência imaginária e o delírio. E tudo isso se dá no campo da linguagem. Lembre daquele início em que eu trazia para vocês. A norma fálica é a possibilidade que está entre o sujeito e a realidade. Na neurose existe uma ponte, na psicose existe um muro. Esse muro é a marca da foraclusão, de que há uma realidade criada para mim, né? Eu estou agora no CAPS e é muito recorrente de escutar essa questão. Eu fico brincando, né, com os mais próximos, que eu escuto com Lacan, que eu escuto os pacientes e a cabeça estourando de tanta coisa, percebendo que Lacan não estava errado naquilo que construiu sobre as psicoses, né? Que não tem a ver com alucinação. Um psicótico, ele não precisa estar vendo e ouvindo vozes, vendo imagens, ouvindo vozes, sensação de presença próxima. Ele precisa se apresentar, segundo Lacan, um distúrbio de linguagem. E o que é isso? Aquilo que falta enquanto elo com a realidade. O neurótico está inscrito, a norma fálica está inscrita. Na psicose não existe inscrição da norma fálica. É por isso que o estereótipo do louco é rasgar dinheiro e andar pelado à luz do dia. Esse é o estereótipo social do louco, né? Esse estereótipo explica bem. Não existe a norma fálica. Mas, todavia, esse é o estereótipo social. Na clínica, isso aparece de uma forma muito sutil, né? Em como, uma coisa que eu tenho observado muito nas supervisões, que é qual é as sensações que o analista sente quando atende tal paciente. Escutem o que se passa dentro de vocês quando vocês atendem os pacientes de vocês. Isso pode ser contra-transferência, isso pode ser imaginário, mas isso também pode ser um sinalizador acerca da estrutura que você está escutando. Humberto, o paciente não se engaja, o paciente não se implica. Quando a gente vai explorar, se trata de um caso de psicose. E o analista está batendo em cima e tentando, empurra e corta a sessão e empurra a goela abaixo, enfim. No final das contas, o paciente deixa o tratamento porque não sustenta, né? E não se trata de um caso de neurose. Diga, Alexandre. Humberto, eu queria que tu, se possível, você falasse da diferença do delírio, porque, por exemplo, o Homem dos Ratos, ele delira também, né? Mas ele não é psicótico, né? Ele é um neurótico obsessivo, né? Então, poderia falar um pouco mais sobre essa diferença? Claro. É por isso veja bem, assim como a gente supõe que o corpo está para a histeria, a gente supõe que o delírio e a alucinação está para a psicose, e não é. O que está para a psicose é o distúrbio de linguagem, né? A ideia é todos nós deliramos e alucinamos. Quem nunca viu um vulto dentro de casa? Quem nunca escutou um sussurro no pé do ouvido, né? Quem nunca teve um sonho extremamente desconectado? O sonho é psicose, né? A gente dormindo psicotiza. Então, todos deliram, né? A fundação da psicanálise, as mulheres histéricas tinham alucinações com bichos, com aranhas, com serpentes. Então, não é a norma, a regra. Se você escuta a psicose a partir de alucinação e delírio, realmente você não vai escutar psicóticos, né? O que está em jogo na escuta do sujeito na psicose é aquilo que eu construí com vocês. A inscrição do nome do pai. A afirmação da castração simbólica. E isso é o ponto de Capitólio que o Lacan narra, né? O ponto de Estolfo. O ponto de Estolfo é o nome do pai na neurose e na psicose. Todavia, esse ponto de Estolfo na psicose está foracluído, né? Eu gosto de pensar a ideia da foraclusão como algo que eu crio para mim. Enquanto a fantasia está para a neurose,
o delírio está para a psicose. Então, a diferença do delírio que se apresenta na neurose para o delírio que se apresenta na psicose diz muito mais respeito ao funcionamento, como eu poderia dizer, ao funcionamento que aponta para a afirmação ou negação da castração. Esse é o ponto crucial. Se você não escutar como o sujeito se posiciona na linguagem, você não consegue entender de que estrutura se trata. A gente tem a mania de fazer o sentido retroativo. Estudar a estrutura para depois estudar a Constituição. Não. Estuda a Constituição para depois estudar a estrutura. Essa é a ideia do Lacan. E uma indicação para quem quer estudar sobre psicose, uma indicação assim breve, tá? Só de capítulo mesmo. Capítulo 1 do seminário 3. Lacan abre esse seminário fechando o tempo, abafando Paris e região circunvizinha, dizendo o seguinte: psicose não é demência. Ele fecha o tempo com essa afirmativa. Psicose não é demência. Está nesse primeiro capítulo, na segunda página, logo que depois que você virá a leitura desse capítulo inicial do Seminário 3. E aí, o Seminário 3 inteiro, o Seminário 23, para quem quer estudar sobre as psicoses, é importantíssimo. Mas para quem está mais próximo sabe que eu falo disso quase que todos os dias. E isso, assim, é o resumo do resumo do resumo, e fazendo aquele contraponto. Na neurose, o corpo está para a linguagem. Na psicose, a linguagem está para o corpo. Na psicose, o psicótico é possuído pela linguagem. Na neurose, o neurótico habita a linguagem. Então, a ideia de estar possuído pela linguagem diz tudo. Ele é conduzido por ela. As palavras que saem da boca do psicótico quase sempre não têm uma conexão com a realidade. Eu escuto tem um paciente, um dos pacientes mais graves lá do CAPS, ele põe medo na cidade inteira. E aí eu conquistei ele com um livro do Fernando Pessoa. Título do livro, não lembro agora o início, não sei que é do Desassossego. Ele se apaixonou pelo livro e disse que se apaixonou por mim. Aí todos os dias, eu estou no CAP 2 dias, ele tem que ter o tempo dele, 15, 20 minutos, para narrar a sua história. E narrando a sua história, ele começa a performar vozes de pessoas importantes. Então, ele imita o Lula, ele imita o Silvio Santos, ele imita o Faustão, só que ele não imita. Ele diz que naquele momento ele é aquilo. Eu sou isso aqui. Eu estou falando para você desse lugar. Enquanto o neurótico, ele poderia imitar, mas ele saberia quem era e imitaria um terceiro. Na psicose, ele é aquilo. E não há Isso, livro do desassossego, né? Faz todo sentido com a posição dele na linguagem. Ele é bem desassossegado. É, e aí ele fala, ele personifica, ele me dá aula, ele escreve poesia. É, o CAPS, acho que a cada 1 metro tem uma escrita dele, uma poesia que ele escreve. E a poesia é o ponto de amarração dele para estabilizar as crises. Ele diz que quando tá desassossegado, ele escreve e o desassossego vai embora. É muito interessante. E Lara? Humberto, eu fiquei na dúvida sobre o que seria os fenômenos da linguagem e a transferência imaginária que você falou. Sim. A transferência imaginária é o contraponto da neurose, em que a transferência está na dimensão simbólica. A transferência imaginária é uma transferência maciça, quase sempre erótica. Se você pegar um caso de psicose mais grave, você vai ver que a forma do amor, para aquela afirmativa de Lacan de que a relação sexual não existe, ela serve só para neurose. Na psicose, a relação sexual existe muito.
né? Por exemplo, no CAPS isso é muito presente, o paciente que se apaixona pelo analista. Traz presente, traz flores, e diz que quer transar. Lá no CAPS, eles não se relacionam de duas pessoas. É relacionamento a três. E eles dizem o seguinte: quando termina a oficina, a gente vai trepar. Né? Eles usam essa palavra. E sempre trepam a três, nunca é a dois. Então, a ideia da transferência maciça, imaginária, é porque a transferência ela é muito concreta. Né? Por isso que Lacan coloca o analista na psicose no lugar de secretário, que é para, no mínimo, o que o analista pode fazer é manejar esses endereçamentos que o psicótico tem em face do analista. E os fenômenos de linguagem diz respeito às especificidades, aquilo que cada um traz na sua composição, né? O Lacan diz que o delírio ele é composto do dia a dia, da história do paciente. O paciente não delira coisas miraculosas e afins, não, é coisas do dia a dia. Júlia, para nós concluirmos. É, então, eu estava pensando sobre esse caso que você trouxe do livro do Desassossego, né? Achei um caso muito bonito. E eu me lembro que aqui na minha cidade, eu moro no interior do Paraná, é, nós temos uma senhora que ela é muito conhecida na cidade, muito, muito mesmo, do tempo assim que eu era pequenininha, assim, 5 anos, eu já tinha medo dela. E ela se chama Marisete, né? Ela é uma pessoa que anda pelas ruas, assim, e a história dela, todo mundo conta, que ela ia se casar com uma pessoa e ela foi abandonada no altar. E ela era uma mulher muito linda. E aí, esse noivo não chegou ao casamento. Não se sabe se ele morreu. Algumas pessoas falam que ele morreu, outras falam que ele fugiu. E ela psicotizou, né? Ela entrou em estado de delírio. E, enfim, ela fugiu. Ela tinha familiares e tal, né? Mas ela fugiu, veio para as ruas e começou a se prostituir, começou a, a se drogar, a usar, fazer uso abusivo de álcool, né? Hoje ela é uma senhora em situação de rua e ela agora ela acredita que ela é casada com um radialista aqui da cidade. E ela anda com um radinho ligado e pede músicas na rádio e liga lá para falar que está esperando ele, vai lá buscar ele para levar almoço, coisas assim. Ele teve problemas já graves de dela tentar atacá-lo no trabalho, mas ela me parece inofensiva, assim, no sentido de que se você tem paciência para conversar, parece que é uma pessoa que sabe muito da vida, assim, por mais que tenha todas essas questões, né? E eu me pergunto se o tato do analista não está justamente aí, né? Em poder favorecer para que esse sujeito não pareça, como ele parece para a maioria da sociedade, alguém que não tem algo a oferecer, né? Algo a contribuir. Então, o caso que eu queria contar é esse, e queria indicar um filme que eu gosto muito que se chama Capax. Sobre uma pessoa que perdeu a família num contexto tal, né? E psicotizou, e esse filme é sobre um delírio. É bem legal. Seria Obrigado. isso. Obrigado pela contribuição. E aí nós vamos poder ir aprofundando isso de uma forma muito individual. Por isso que falar sobre estruturas clínicas é sempre um risco, porque muita coisa fica solta, muita coisa fica não compreendida, mas eu vou pensar numa possível parte 2 desse nosso encontro. Vou pensar com carinho, mas aqui eu quero aproveitar para agradecer muito a presença de vocês. Espero que tenha lhes servido de alguma forma, né, que tenha feito sentido de alguma medida.
E comunicar para vocês que próximo sábado não, desde dia 8, no dia 5, não, deixa eu ver aqui, dia 8, vou fazer uma aula inaugural sobre o curso de Introdução a Lacan, que eu ofereci esse primeiro semestre, e que eu vou abrir uma turma agora, essa aula também vai ser gratuita, o porquê estudar Lacan ainda. Então, já se sintam convidados. Eu vou colocar todas as informações também no grupo. Para quem quiser permanecer no grupo, fiquem à vontade. Por lá, eu lanço todas as novidades do Lacato. Para quem não, a gente vai se encontrando em outras possibilidades. E eu espero muito mesmo que tenha feito sentido para vocês. Então, vão me contando lá no grupo o que ficou. As questões podem me mandar no grupo, no privado ou no grupo. E aí nós vamos conversando, tá? Um beijo para vocês. Bom final de feriado. Um abraço. Cadê a foto? Deixa eu ver, ainda tem gente aqui? Tem. Vamos fazer uma foto? Sai um bocado, mas a gente faz. Quem pode fazer? Quem tiver no computador pode fazer um print. Agora eu acho que tem que fazer um print várias vezes, porque tem umas duas telas aqui.